De volta com o nosso RF com você. Muito obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência e também da sua companhia nesta terça-feira. E nós vamos mais uma vez para o quadro Sua Saúde. Agora nós vamos falar com as crianças. Doutora Raira já está aqui. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É muito bom recebê-la, viu? E vamos falar sobre o sono infantil. Doutora, qual é a importância do sono para as crianças? Bom, primeiramente eu queria agradecer o espaço para falar sobre sono, porque é um assunto que muitas vezes no consultório a gente não consegue abordar. Os pais muitas vezes acham que, tudo bem, é assim mesmo, eu já sabia que ia dormir pouco, então fica de lado. E o sono para a criança é muito importante, porque parece que a gente está dormindo, descansando, mas o corpo está trabalhando intensamente. Então a gente tem desenvolvimento cerebral, é um período em que o cérebro sofre maturação, o nosso sistema imunológico também vai ser modulado, que é o nosso sistema de defesa contra as infecções. As crianças durante o sono liberam vários hormônios, inclusive o hormônio de crescimento. Então criança que dorme bem provavelmente vai crescer bem também. Então a gente tem vários benefícios com uma boa noite de sono. E doutora, existe uma quantidade ideal para a criança de sono? Tá. Isso vai variar muito conforme a idade da criança e conforme as necessidades diárias dela. Então é importante definir com um pediatra, de acordo com a idade que a criança está, qual seria a quantidade de horas exatas para uma criança dormir. Agora é muito importante a gente saber um horário ideal para uma criança ir deitar. Hoje em dia a gente vive um ritmo muito acelerado, às vezes a criança acompanha a rotina dos pais, vai dormir muito tarde. E pela liberação de hormônio a gente sabe que o melhor horário para dormir é por volta de 7, 8 da noite. 7, 8 da noite, Exatamente. Horário de criança estar na cama. E aí tem que acordar cedo também? Dá para deixar as crianças que dormem mais dormirem até a hora que ela acordar? Ou o certo é acordar essa criança em determinado horário? Provavelmente, se ela está indo dormir esse horário de 7, 8 da noite, quando for umas 5, 6 da manhã, ela já vai começar a liberar alguns hormônios que também vão estimular essa criança a acordar. Então isso é muito legal para a criança que estuda de manhã, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de tirar essas crianças da cama, mas a gente tem que rever o horário que elas estão indo dormir, né? E assim, não precisa necessariamente acordar a criança se ela não tiver nada específico no dia seguinte, mas fazendo esse período de sono vai suprir as necessidades dela diária. E como os pais conseguem colocar essa rotina, às vezes, numa criança que dorme muito tarde, não é? Porque eu gosto de dormir cedo, acordar cedo. Parece que meu corpo pede isso. Se eu durmo mal, nada funciona do meu dia. Exatamente. E aí aquela criança que já se adaptou a ir dormir muito tarde, como que os pais fazem, então, para colocar essa regrinha de dormir 8 da noite, por exemplo? Então, por exemplo, uma criança que é saudável, que não tem nenhum problema de saúde, a gente consegue trabalhar mais facilmente com essa questão, né? E para a criança estabelecer uma rotina, ela precisa de repetição. Tá? Então é importante ter muita paciência aí nesse processo para ensinar essa criança. O que a gente pode fazer? Criar bons hábitos, né? E criar um ambiente favorável para essa criança dormir. Então, se você quer que seu filho durma por volta de 7, 8 da noite, o ideal é que 1 hora antes desse horário que você estipulou, você comece a preparar o ambiente de casa. Então, vai reduzir as luzes, né? Um ambiente mais silencioso. Telas de jeito nenhum, então vai tirar celular, vai tirar a televisão, às vezes dá um banho relaxante na criança, colocar a criança para dormir, contar uma história, mas essa mudança não pode ser muito abrupta. Então se a criança dorme 10 da noite, não adianta você querer colocar ela na cama para dormir às 8, porque isso não vai acontecer, às vezes vai dar o efeito contrário. Né? Então a gente orienta cada dia adiantar por volta de 15 minutos. Então ela dorme às 10, coloca a criança para dormir aí por volta de 9h45, 9h30 e a cada 2 ou 3 dias você pode ir adiantando até chegar no horário que você quer. Excelente. Doutora, algumas crianças, né, só dormem com a TV ligada ou com o tablet, assistindo o desenho até pegar no sono. Isso é indicado? Isso não é indicado, porque esses aparelhos eletrônicos têm um efeito contrário. Às vezes a gente acha que dá sono, mas a emissão da luz da tela, tanto do celular quanto do tablet,
faz com que a gente prejudique a liberação de um hormônio, que é a melatonina. Ficou muito famoso aí na mídia recentemente. Então, se a gente tem exposição à luz, a gente prejudica a liberação desse hormônio e isso pode prejudicar a criança a dormir, porque é a melatonina que dá o soninho. Então, Hora de dormir, hora de dormir, né? Tudo apagado, vamos relaxar e descansar. Eu sempre falo isso pro meu marido. Hora de dormir, tem que fechar o olho e apagar. Exatamente. É isso. A gente tem algumas dúvidas e a gente foi separando nas telas, doutora. Pode colocar a primeira, por gentileza? Falando então dos métodos para a criança dormir. É correto deixar a criança chorando até ela pegar no sono? Exatamente. Quando eu falo que eu sou pediatra e consultora do sono, primeira coisa que a mãe olha para mim, mas você vai mandar eu deixar meu bebê no berço chorando até dormir? Não, a gente não recomenda esse método. Ele realmente existe, ficou muito famoso porque ele dá resultado rápido, mas a gente sabe que isso pode acarretar prejuízo para a criança a longo prazo. Então, a criança chorando é a única forma que ela tem de se comunicar. E você deixá-la chorar sem oferecer um conforto, um acolhimento, você passa a sensação para ela de abandono. Então, o método mais adequado, lógico que a gente vai avaliar com cada família, mas é pegar a criança da cama, por exemplo, do berço, acalmar, acalentar e voltá-la para o berço num estado que ela já esteja mais calma. E qual sem torturas. Sem tortura para a criança não ficar com trauma na hora de dormir. E qual é o horário de dar a última refeição para a criança? Se ela dorme às 8, até que horas ela pode comer, doutora, que não atrapalhe? Olha, leite do peito, por exemplo, as crianças que estão amamentando, a gente não coloca uma restrição tão grande. Agora, a questão da alimentação vai muito da preferência da criança e da rotina da casa, né? O que a gente sugere para os pais é que a criança faça parte da rotina alimentar da casa. Então, que sente na mesa, que se alimente com os pais também. Isso não vai influenciar diretamente aí no horário do sono, mas seria importante começar todo esse processo de alimentação por volta de 1 hora antes aí desse processo de ir para a cama. É porque às vezes a gente escuta, né, os mais antigos que falavam não pode dormir de estômago cheio, porque aí você vai ter pesadelos, porque aí você vai ter um mau sono. Isso é real? Olha, eu acho que só a questão da alimentação, não. Obviamente, à noite a gente vai preferir umas refeições mais leves, né? Mas se a criança está num ambiente adequado, tranquilo, né, sem estímulos externos, ela vai manter uma boa noite de sono sem problema. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Qual é a próxima dúvida? Sono do recém-nascido. Precisa acordar de 3 em 3 horas? Essa é a primeira dúvida, a gente vai lendo aos poucos então. Tá bom. Essa é uma fase que os pais estão enlouquecidos, né? O bebê não dorme, os pais não dormem, tá todo mundo estressado. E aí, quando o bebê começa a dormir um pouquinho mais, chega ali às 3 horas, a mãe sempre fica angustiada para saber se vai precisar acordar ou não. O que é preciso ver com o pediatra da criança é se essa criança tem um bom desenvolvimento, se ela tem algum problema de saúde, que impeça ela de fazer episódios mais prolongados de sono aí durante a noite. Se é um bebê que mama bem, que está ganhando peso, que não teve hipoglicemia na maternidade, a gente pode até liberar aí essas 3, 4 horinhas de sono que o bebê vai engrenar à noite, até para dar um descanso merecido para os pais, né? Os pais precisam, não é uma fase muito fácil, né, doutora? Pode colocar a mesma tela, por gentileza? Vamos para... Não, pode voltar na tela, por favor, que ainda tinha mais 2 dúvidas. Isso. Qual a melhor posição para dormir, doutora? Essa pergunta é polêmica. A gente vê muita briga assim, dentro da consulta, principalmente da parte das vovós, porque a gente foi criado dormindo de bruço, dormindo de lado, e os estudos falam hoje que a posição mais segura para o bebê dormir é de barriga para cima. Barriguinha para cima. Barriguinha para cima no berço. Tá bom? Eu sei que alguns pais ficam receosos, mas é essa a posição correta. E aí, o que deve ter no berço? Olha, também é uma questão polêmica, porque quando a mãe engravida, acho que a primeira coisa que ela pensa é como vai ser o quartinho, como vai ser o berço, que cor vai ser o protetor. E aí chega o pediatra chato falando que não pode ter nada no berço, tá? Mas é uma questão de segurança. Então, o ideal é um berço mais limpo possível, no sentido de ser um colchão, o elástico e o bebê com a roupinha apropriada para a temperatura que ele tá.
Então, sem protetor de berço, sem travesseiro, sem cobertor, porque isso tudo predispõe o bebê ao risco de sufocamento. Então a gente precisa evitar. Também. Exatamente. Então você fica atenta só, mamães, né, à temperatura do quarto. Exatamente. Se está um pouco mais frio, se está um pouco mais calor. Isso. E é esse tipo de roupa que você vai colocar na criança. Exatamente. Vai variar a roupa da criança. Excelente. Vamos para a próxima telinha. Ah, e doutora, para as crianças um pouquinho maiores, o ideal também é dormir de barriguinha para cima? Não, a partir de 3, 4, 5 meses de vida, né? Isso vai depender do desenvolvimento de cada criança, obviamente. Mas se a criança se virou sozinha no berço, tudo bem, ela já vai ter capacidade, se alguma coisa tampar o narizinho, de voltar para uma posição segura. Tá? Então, isso é só enquanto o bebê não rola e não teria capacidade de se movimentar no berço. É para não criar aquela coisa de, a doutora falou que a criança tem que dormir de barriga para cima, vai monitorar o filho a noite inteira. Na verdade, é só para os recém-nascidos, tá, gente? Se virou, não precisa voltar pro lugar. Tá bom? Pode colocar a próxima tela então, por gentileza. Meu bebê troca o dia pela noite, e agora? E agora boa sorte. Também é uma queixa muito frequente dos pais. A gente vê muitos bebês fazendo isso, assim, mais no comecinho, né, da vida. E a gente tem uma explicação fisiológica para isso. Não é que o bebê está fazendo manha e quer deixar os pais enlouquecidos em casa, tá? O cérebro desse bebê é imaturo, está se desenvolvendo e a liberação de alguns hormônios acontece de forma muito irregular, como a melatonina, por exemplo, que eu acabei de citar. Então, pode ser que o bebê não tenha o estímulo certo para dormir no período que ele deveria, que é à noite, né? E ele, por conta própria, não consegue fazer esse discernimento. Mas a gente tem algumas dicas aí para ajudar os pais nesse momento tão difícil. É importante que os pais criem essa diferenciação. Então, durante o dia, deixar o ambiente claro, com ruídos, né? A gente não precisa deixar o bebê num silêncio total. E à noite, começar a fazer um ritual de sono mesmo com um bebê pequeno. Lógico que a gente não vai estabelecer uma rotina rígida aí para ele, mas a gente pode dar um banho relaxante, pode colocar uma música calmante. Isso também vai ajudar nesse processo do bebê diferenciar esses horários. Por isso, então, que é importante, às vezes, deixar o bebê durante o dia mesmo, como a doutora falou, com os ruídos, porque tem pais e mães que querem proteger tanto essa criança que fica aquele ambiente sem barulho nenhum. E aí, talvez, por isso ela não consiga fazer a diferença, né, do que é dia e do que é noite. Exatamente. É importante a gente estimular essa criança durante o dia, né? E aí tem mãe que fala assim, mas eu vou estimular como um bebê de 1 mês de vida, né? Ele não brinca, ele não faz nada, mas é importante a gente brincar, cantar música, contar história, né? O barulho da casa tem que ser o barulho da casa. Barulho normal. Normal. Lógico que você não vai ligar um som super alto. Vai colocar uma fanfarra lá dentro da sua casa, exatamente. Não é? Mas é aquele barulho convencional como era antes, sem a criança. Exatamente. Excelente. Vamos para a próxima tela, por favor? Mais uma dúvida. Quando a criança vai dormir a noite inteira? Eu acho que essa não é a questão que os pais mais querem. Essa é a pergunta que vale R$1 milhão pra gente. Olha, eu não consigo dar uma data específica. Isso vai variar muito de cada criança, de como foi todo o desenvolvimento dela, como foi criada a rotina, os hábitos, que ambiente essa criança está inserida. Tá bom? A gente não consegue falar, olha, pai, com 9 meses de vida, o seu bebê vai dormir a noite inteira. Mas tem alguns estudos que já mostram que entre 6 e 9 meses, mais perto ali dos 9, obviamente, essa criança já tem uma maturidade de talvez suportar aí uma noite mais longa de sono, tá bom? Mas uma criança acorda por vários motivos à noite. Então pode ser que ela esteja com frio, com calor, isso vai variar a cada noite. Então a gente não consegue definir uma data muito específica. Quem conseguir, como a doutora falou, vai ganhar R$1 milhão, porque isso varia muito da criança mesmo. Exatamente. A próxima dúvida? Pode colocar na tela pra gente. Meu filho luta contra o sono. O que os pais fazem nessa situação, doutora? Isso já é um problema, às vezes, que os pais trazem com as crianças mais velhas, né? A criança, ela não luta contra o sono, né? Ela sabe que é importante dormir, porque ela vai se desenvolver, mas às vezes a gente deixa passar o ponto de colocá-la para dormir. As crianças muitas vezes dão sinais de sono e é muito importante os pais observarem isso em casa. Tem criança que é mais sutil e aí fica
um pouco difícil às vezes determinar, mas às vezes tem criança que coça o olhinho, que puxa a orelha ou puxa a orelha da mãe, né? Começa a querer parar de brincar, já desinteressa ali da atividade que ela estava fazendo. E no primeiro sinal de sono que essa criança apresenta, é o momento certo de colocá-la para dormir. Se a gente passar muito do ponto, a criança começa a ficar irritada, começa a liberar hormônios de estresse, cortisol, adrenalina. Isso vai deixar mais difícil, né, ela dormir e aí parece que ela está lutando contra o sono. Mas é só esse ponto aí da gente conseguir observar em cada criança para colocar no momento certo para dormir. Viu só, papais, mamães, as crianças sempre vão dar aquele sinal. Você não pode perder só esse tempo. Exatamente. Porque senão é como os adultos, não é? Parece que passa daquele horário Exatamente. que a gente tem, né? Que o nosso organismo identifica, que é a hora do sono, a gente fica irritado. Exatamente. Não é? É que as crianças talvez não saibam lidar com essa situação como nós adultos. Mas se você fizer tudo bonitinho, tiver a sua rotina, eu acho que vai ficar mais fácil as noites de sono aí na sua casa. A próxima tela, então. Mais uma dúvida. Sonecas. Quanto tempo deve durar, então, uma sonequinha? Isso vai variar também com a idade das crianças, mas a gente recomenda, principalmente aí no início da vida, pelo menos 1 hora de soneca. Porque nessa 1 hora a criança vai passar pelos estágios do sono que ela tem que passar e ela consegue chegar no sono reparador. Às vezes, se a criança faz uma sonequinha muito curta, de 20, 30 minutinhos, às vezes ela acorda até um pouco mais irritada do que antes de dormir. Então, atingindo o sono reparador aí por volta de 1 hora de soneca. Mas para algumas crianças isso se estende aí por 2. Tentar evitar passar de 3 horas, porque isso também vai ter impacto ali no sono da noite. Tá O período da tarde é o melhor para a soneca? Isso vai depender muito da rotina dessa criança, né? Às vezes ela estuda de manhã ou fica na creche à tarde. E aí tem que adequar mais ou menos com a rotina dela e da família. E algumas crianças têm soneca até na escola, né? Exatamente. Tem crianças que precisam ter essa necessidade aí de fazer um descanso durante o dia, mas é super tranquilo, a gente recomenda. E como deve ser esse ambiente da soneca? É o mesmo ambiente da hora que a criança vai dormir? Tá. É importante a gente fazer essa diferenciação para a criança, até para ela conseguir manter essa ideia de dia e noite. Obviamente que se a criança estiver em casa, você pode reduzir até um pouco a luz, pode baixar um pouco o ruído, mas é importante que ela não faça essa soneca no quarto escuro, tudo fechado, silêncio total, tá? Porque aí a gente vai prolongar muito essa soneca e vai impactar o sono da noite. Então, o ideal é que ela faça em ambientes diferentes, com um pouco de estímulo ainda durante a soneca. Até para que ela saiba, né? Hora de dormir, hora de tirar uma sonequinha, é uma sonequinha mesmo. Isso. Para não embalar tudo de uma vez, às vezes no final da noite. Ela nem acorda depois. Nem acorda. Ou vai acordar de madrugada, e aí vai os pais ficarem acordados também na madrugada. Tem mais tela? Pode colocar, por gentileza. O que pode influenciar o sono da criança? Bom, a gente viu durante a conversa, o que a gente mais gosta de trabalhar é rotina, hábitos e ambiente. Esses 3 pontos influenciam diretamente o sono da criança. Obviamente, essa criança sempre tem que fazer um acompanhamento com o pediatra, porque condições médicas também podem influenciar. Então, uma criança que tem doença do refluxo, uma criança que tem apneia do sono, também pode sofrer impacto, né, numa noite de sono. Às vezes a criança foi hiperestimulada o dia inteiro, então aquele dia que ela foi para um parque, né, que ela está esperando uma viagem, isso também influencia diretamente, né? Às vezes a criança está com frio ou está com a fralda suja. São vários fatores que impactam no sono da criança. Então, a gente tem que pontuar principalmente rotina, hábito e ambiente para tornar essas sutilezas do dia a dia um pouco mais fáceis de serem aceitas pela criança e não impactar tanto no sono. Doutora, agora a gente tem algumas dúvidas dos telespectadores que mandaram perguntinhas pra gente. Pode colocar na tela, por gentileza? A Suzana, que é aqui de Campinas. Olá, tenho um bebê de 6 meses que dorme muito pouco durante o dia, mas por volta das 6h30 ele dorme e acorda por volta das 5 da manhã. Isso pode prejudicar? Não, na verdade, se a gente for olhar ali, ele está fazendo mais ou menos esse horário ideal de sono, né? Por volta de 6h30
Acorda às 5 da manhã, mas é porque ele vai dormir mais cedo. Isso é o ideal para a criança, ela está seguindo o ritmo fisiológico aí de liberação de hormônio, tá perfeito. E dormir muito pouco vai depender da necessidade da criança aí durante o dia. Às vezes essa criança, quando ela começar a creche, talvez, ela precise dormir um pouco mais durante o dia porque ela vai se cansar mais. Mas a partir dos 6 meses de vida, a criança às vezes faz 2 sonecas só durante o dia, que já são até às vezes um pouco mais curtas. Então tá certinho, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila então, hein, Suzana? Obrigada pelo carinho da sua mensagem. Tem mais uma dúvida? Pode colocar na tela, por gentileza. Vamos ver quem mandou perguntinha pra gente agora. É a Aline de Limeira. Tenho 2 filhos. Um de 7 e uma bebê de 1 ano e 6 meses. A bebê tá difícil de dormir após o almoço. O meu menino de 7 anos, quando não vai à escola, não quer descansar. E sábados, domingos e feriados, ele não dorme durante o dia e vai dormir tarde, 11h30 da noite. Isso pode afetar eles, doutora? Olha, a gente fala muito dessa questão do fim de semana, porque tem criança que é muito sensível à mudança na rotina. Então, às vezes, se os pais estão em casa e aí vão sair no fim de semana, tem criança que demora até 4, 5 dias para conseguir voltar ao horário de sono normal. Então, o que a gente orienta, dentro da medida do possível, obviamente, é tentar não fugir tanto da rotina de sono da criança, mesmo no fim de semana. Obviamente que se ele dorme um dia ou outro, aí um pouco mais tarde, isso não vai impactar diretamente, né, no sono, no desenvolvimento, no crescimento. Mas o ideal é que a gente consiga adiantar um pouquinho esse horário, porque 11 horas para uma criança de 7 anos é um pouco tarde mesmo. E a bebê dormir depois do almoço, às vezes pode não ser o horário que ela precise dormir, né? A criança vai mostrar os sinais de sono, é importante ter atenção nesse momento. Às vezes ela quer fazer uma sonequinha no período da manhã, né? Ou um pouco antes do almoço. Então é importante observar os sinais de sono dela para determinar qual é o melhor horário aí dessa soneca para ela. Respondida então a sua dúvida. Vamos para a próxima, mais uma telespectadora, que é a Maria de Mairiporã. Tenho 2 filhas. A mais nova, à noite após o jantar, 1 hora depois, toma mamadeira. É certo, porém ela dorme a noite toda. É o sonho, né, dos pais. Maria, você conquistou o que muita gente está tentando, Maria. É verdade. Eu precisava saber exatamente a idade dessa criança, né, para saber se a quantidade de leite que ela está ingerindo aí ao longo do dia também, junto com essa mamadeira da noite, está dentro do esperado aí para a idade. Então não tem muito como eu afirmar se está certo ou não ela tomar essa mamadeira aí antes da noite, mas se está funcionando, dificilmente a gente recomenda mudar, a não ser que seja uma coisa muito fora do normal. Mas está funcionando, deixa ela tomar uma mamadeira e dormir. Até porque se tiver pouco leite, se ela tiver com fome alguma coisa, essa criança vai acordar. Também vai acordar. Às vezes, o ideal, talvez, ela observar o que está sendo ingerido na janta, talvez aumentar um pouquinho a quantidade de comida na janta, né? Para talvez ela largar essa mamadeira. Mas é preciso saber o quanto que ela está ingerindo de leite aí ao longo do dia para determinar se essa mamadeira está sobrando ou está ideal. Mas está funcionando, vamos manter. Tá tudo certo. Vamos para a próxima dúvida, mais uma telespectadora, agora é a Kaline. Boa tarde, Lari. A minha filha ultimamente tem tido muitos pesadelos, porém quase toda noite ela acorda assustada. Ela tem apenas 4 anos de idade. É normal? Olha, ela está na idade que a gente fala que é muito comum ter uma condição que a gente chama de terror noturno. Né? O terror noturno parece muito um pesadelo, os pais trazem isso, mas no terror noturno a criança acorda desesperada, assim, parece que ela acorda desesperada, fica com o olhar muito arregalado, suando, e aí quando o pai chega e tenta acalmar, é uma criança que ela não é acalmada, ela continua desesperada. Isso dura alguns minutos, os pais ficam muito preocupados, né? Mas na maioria das vezes isso desaparece com a idade. É importante diferenciar aí se é pesadelo mesmo ou se é essa condição que a gente chama de terror noturno. E o terror noturno, a grande causa pode ser um super estímulo aí que ela está sofrendo durante o dia, pode ser alguma questão na escola que ela não esteja sabendo lidar, pode ser até um quadro infeccioso que está acontecendo no momento, desencadeando esses episódios.
Se for pesadelo, a criança acorda na hora, né, e lembra no dia seguinte. O terror noturno não, a criança não lembra de tudo que aconteceu à noite, só os pais ficam muito preocupados. Mas na dúvida é legal conversar com o pediatra para entender direitinho como é esse episódio e diferenciar. E como os pais devem reagir, por exemplo, se a criança teve um pesadelo, acordou ali do meio da noite, o que é o ideal? O ideal é você acolher essa criança, né? Mostrar para ela que ela está num ambiente seguro, que tem alguém para protegê-la. A gente nunca deve diminuir o sentimento de uma criança, falar assim, mas não precisa chorar, não precisa sentir medo. É importante validar o medo da criança, mas mostrar para ela que racionalmente aquilo não vai acontecer ou que não tem nada no quarto, por exemplo. No caso do terror noturno, o importante é você deixar a criança segura, porque às vezes as crianças ficam muito agitadas e podem se machucar, mas não adianta tentar acordar. Então é importante você observar, manter o ambiente seguro para a criança e esperar alguns minutinhos que vai passar. Às vezes a gente vê muitos relatos de pais e tudo mais com crianças que têm sonambulismo. Isso também é normal, doutora? É um distúrbio do sono também, não é tão comum quanto a gente pensa. Os pesadelos e o terror noturno são muito mais frequentes na nossa prática, mas é importante diferenciar esses episódios e a grande preocupação do sonambulismo é com a segurança da criança, né? Então é importante ela ser avaliada por um médico para determinar se realmente é, e caso seja, é importante manter a criança num ambiente seguro. Então, manter grades nas janelas, porque ela pode acordar, né, e sem os pais perceberem se machucar. Eu sempre tive isso e tenho hoje com 27 anos. Meu marido, coitado, ele passa cada situação, né? Doutora. Em casa é tudo trancado, esconde as chaves, porque eu levanto, eu converso, eu faço de tudo. Exatamente. Enfim, não é? É bom você aí de casa, então, né, que é papai, que é mamãe e sofre com esses problemas aí com seus filhos, procurar um especialista. Sim. Exatamente. Doutora, foi muito bom o nosso bate-papo. Foi muito bom recebê-la, conhecê-la. Volte mais vezes. Com certeza. Viu? Adorei o convite. Muito obrigada. Obrigada mesmo. É sempre muito bom, não é? Quando a gente recebe pessoas assim que dividem com a gente todo o conhecimento médico, mas com tanta leveza e tanta delicadeza. Bom, obrigada. Obrigada mesmo, doutora. Vai aparecer aí pra você. Tem os contatos da doutora, Renan? Ah lá, ó. Se você ficou com alguma dúvida, quer acompanhar um pouco mais o trabalho dela, precisa agendar uma consulta, enfim, tá aí o Insta da doutora Raira pra você. Obrigada mesmo. Obrigada, viu, de coração. gente. Boa tarde. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho. Na volta tem muito mais para você aqui no nosso programa, viu? Eu te espero.